Olá a todos e todas, meu nome é Natália e juntamente com meu parceiro Igor, nós vamos apresentar o resumo intitulado Discricionariedade, Harmonia e Interdependência de Poderes mediante Gestão e Combate à Covid-19. Bom, é de conhecimento de todos que a Covid trouxe uma emergência sanitária ao mundo todo. No Brasil, ela acentuou a crise econômica, política e social já existente, trazendo então questionamentos acerca da capacidade de articulação do governo para o combate desse novo inimigo. Em razão da necessidade de uma resposta rápida do governo a fim de evitar a disseminação e a morte das pessoas, houve a adoção de várias medidas, como, por exemplo, o uso de máscara e álcool gel, distanciamento social, fechamento de estabelecimentos não essenciais e também o fortalecimento do sistema de saúde. Só que, apesar disso, além de o cenário brasileiro ser marcado por uma vulnerabilidade, as dificuldades de gestão culminaram em hospitais lotados, insuficiência de equipamentos e utensílios hospitalares básicos, e também um conflito entre esses poderes, porque cada um tentou controlar essa situação a seu modo, e então houve uma disputa de espaço que prejudicou o país no combate à pandemia. Consequentemente, não conseguiu dar suporte à garantia do direito à saúde assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal. Quanto à metodologia, o nosso resumo foi desenvolvido com base em pesquisas bibliográficas e publicações científicas da área jurídica e acadêmica e utilizou como abordagem metodológica o método dedutivo. A questão principal colocada em pauta se dirige ao direito à saúde, prejudicado pela falta de harmonia entre os poderes, e nós partimos da análise de dados estatísticos sobre a doença, a partir de sites oficiais do governo, e também demais levantamentos necessários para o bom entendimento do leitor acerca do assunto. Agora eu passo a palavra ao Igor, que dará continuidade à exposição. Bom, com relação ao resultado e às discussões que foram atingidas com o desenvolvimento da presente pesquisa, de início, é pertinente salientar que, desde o registro dos primeiros casos de Covid em território nacional, nós verificamos, então, uma acentuada instabilidade e desencontro, então, mediante as condutas que foram assumidas pelos entes federativos. Ou seja, desde o registro dos primeiros casos de Covid em território nacional, foi possível observar, então, um acentuado conflito entre governo federal, governos estaduais e municípios, no sentido de empregar medidas de combate e gestão à Covid-19. Assim, frente, então, a essa inércia inicial e instantânea do governo federal para promover medidas efetivas no combate à Covid-19, nós verificamos que essa inércia inicial ela se prolongou por um bom período de tempo. E isso impactou certeiramente para que o Brasil registrasse um grande número de contaminados e um elevado número de mortes também. Se já não bastasse essa inércia inicial e esses conflitos que originaram a desarmonia com relação entre os entes federativos no combate à Covid-19, possível se faz ressaltar também a postura negacionista que foi adotada pelo chefe do Poder Executivo, que, sem sombra de dúvidas, foi responsável por comprometer ainda mais a harmonia das relações desenvolvidas entre os poderes, ou seja, entre governo federal, governos estaduais e municípios, e, sem sombra de dúvidas, impactou muito para que a população também, uma parcela da população, assumisse o posicionamento negacionista e negasse, então, o distanciamento social e o uso de máscaras a título de exemplo. Em um outro momento, podemos citar também as críticas a governadores e prefeitos que adotaram medidas de isolamento. Essas críticas, em sua totalidade, elas foram originadas das próprias falas do chefe do Poder Executivo, que, frente à ausência de condutas dele mesmo para incentivar e promover o isolamento social ou qualquer outras medidas de combate à Covid, deu espaço, então, para que os próprios estados e os próprios municípios assumissem medidas de combate à Covid. Então, assim, nós temos que, frente a esse ao surgimento desse vazio de liderança,
nós temos então que os municípios e os estados assumiram posturas mais ativas no sentido de promover o combate e a gestão à pandemia. Pode passar o slide. Assim, nós temos, então, uma atuação mais efetiva dos entes subnacionais frente às insuficiências de medidas que foram tomadas pelo chefe do Poder Executivo, uma vez que, estando o governo federal inerte com relação ao desenvolvimento e ao emprego de medidas de combate ao vírus, os estados e os municípios buscaram, então, promover as suas próprias medidas para incentivar a população a manter o distanciamento social e a combater propriamente a pandemia. Outro fator que, de certa forma, agrega muito para que ocorra essa desarmonia com relação aos poderes governamentais, é possível a gente citar também a péssima gestão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, nesse período de pandemia, ele deveria ser um dos órgãos mais estruturados. E esse fator é um fator que não foi observado dentro do território nacional, sendo que o Ministério da Saúde ele foi fortemente marcado por uma crescente instabilidade. Por conseguinte, é possível a gente citar também uma preponderância de políticas corriqueiras isoladas entre os entes federativos, ou seja, estados e municípios, frente à ausência de medidas que foram desenvolvidas pelo governo federal, se encontraram, então, no direito de desenvolver as suas próprias medidas de combate ao vírus, ou seja, estados desenvolveram as suas medidas, municípios desenvolveram outras medidas e o governo federal desenvolveu outras medidas. Assim, por consequência, tivemos então um combate à pandemia de forma compartimentada. E é possível citar, como um exemplo dessa compartimentação, os relacionamentos diplomáticos, frente ao posicionamento do chefe do Poder Executivo, que, frente a esse posicionamento negacionista, as relações diplomáticas do Brasil com outros países foi totalmente afetada. E isso deu espaço para que os estados e os municípios desenvolvessem relacionamentos com outros países no intento de conseguir vacinas e conseguir insumos empregados no combate à pandemia. Pode passar o slide. Assim como conclusões das discussões, dos resultados que foram obtidos com o desenvolvimento da presente pesquisa, nós podemos citar, então, que, em decorrência dessa desarmonia, o Brasil ele se encontrou como um dos piores países na gestão da pandemia. Podemos citar também que, após esse período pandêmico, nós tivemos, então, um alastramento de um posicionamento negacionista e anti-vacina frente à ciência, posicionamento este que foi, sem sombra de dúvidas, incentivado pelo chefe do Poder Executivo. Podemos citar também os números exacerbantes de contaminados e vítimas fatais, que, sem sombra de dúvidas, possuem um vínculo extremamente íntimo com essa desarmonia governamental entre os poderes, no sentido de empregos de medida de combate ao vírus. Temos as recusas de oferta de vacinas pelo chefe do Poder Executivo e, consequentemente, o atraso expressivo da chegada de vacinas ao país. E nós temos, então, a acentuação da crise política, econômica e social, que, como a Natália disse, já eram crises pré-existentes em território nacional e, com a pandemia, elas foram potencializadas. E, mais recentemente, nós podemos citar também a instauração da CPI, que teve o intuito, então, de investigar os crimes que foram desenvolvidos, que foram praticados durante o período pandêmico. E, por fim, a gente pode citar a evolução da vacinação e a crescente diminuição expressiva de mortes e infectados, comprovando aquilo que, de fato, já era ressaltado há muito tempo. As vacinas e o isolamento social salvam vidas. Pode passar o slide. Então, para finalizar a nossa apresentação, gostaríamos, então, de agradecer ao professor e orientador Walter Folleto Santin, que durante, então, todo o período de vigência da Bolsa se mostrou disponível a auxiliar e sanar todas as dúvidas. Gostaríamos também de agradecer ao EMP pelas oportunidades que são originadas pelo presente evento. E, por fim, agradecer também à Fundação Araucária, que é responsável por financiar o Programa de Apoio à Inclusão Social, o PIBIS, que deu possibilidades, então, para que o presente trabalho fosse desenvolvido.